Oi, gente, voltando aqui para um novo vídeo, onde fazendo a sequência, né, da nossa websérie sobre estilo de vida, onde nós abordamos nos últimos dois o processo de como cuidar do cérebro. Como cuidar do cérebro significa que antes nós cuidamos do corpo, a partir do corpo nós restauramos o cérebro. E agora que nós já entendemos que precisamos começar pelo corpo, o que a gente pode fazer focalmente de uma maneira básica? Tá? Esse vídeo não tenta tirar vocês da presença do médico de vocês, muito pelo contrário. Ele apenas é um apanhado sucinto, resumido, do que a gente pode ter um olhar um pouquinho mais carinhoso, um pouquinho mais caseiro, como é que a gente pode se portar perante nós mesmos, né? Ainda sãos, sem a doença, sem Alzheimer, sem demência, sem qualquer patologia. Podemos ter uma falta de memória por falta de atenção. Uma coisa é fazer sem atenção, sem foco. A outra coisa é você realmente começar a perder do seu vocabulário, da sua caixinha de palavras, as palavras que fazem todo um contexto, toda uma frase. Então são coisas diferentes, tá bom? Quando nós fazemos as coisas sem atenção, realmente você não vai lembrar. De uma maneira básica, nós teremos 5 tópicos para agir, para restabelecer, para melhorar o processo de demência, de morte, de atrofia, de encolhimento do cérebro. O que seria? Diminuir o processo inflamatório. Aquelas famosas siglas que nós seguimos, né? Que é olhar para o fígado, se ele está metilando ou não metilando. Se nós estamos com muita oxidação, será que a gente está gastando muita energia sem estar repondo isso? Estamos glicando, estamos fazendo compostos inertes no nosso corpo, quer dizer, comemos muito produtos de padaria. Isso está nos deixando mais diabético, maior parte do tempo diabéticos, com excesso de açúcar, mais fermentando do que oxigenando. Tá? Nós estamos corrompendo o nosso intestino para promover doenças autoimunes. Nós estamos mais tempos inflamados ou não, e se a nossa parte hormonal está diminuída, não no seu melhor evolução. A tireoide, gente, é sempre um olhar mais carinhoso. Lembrar que o hormônio T3, não simplesmente o T4 é um pró-hormônio, é um hormônio que é importante para a conversão dele em T3, mas ele é importante somente a nível de cérebro, né? Então o cérebro utiliza T4. Por isso que se você tiver um hipotireoidismo e simplesmente, eu não vou tomar, vai ser prejudicial para o seu cérebro, porque o hormônio tireoidiano, ele faz com que o básico faz de conta que a sua célula, o seu neurônio, seja uma pilha. Se você não tiver o básico de metabolismo de energia ali acontecendo, nada mais vai acontecer. Então, tomar um remedinho, um T4, não faz mal a ninguém, viu? Não seja preconceituoso em relação a isso, porque isso é do bem. Então, nós precisamos sempre almejar esse melhor estado. Diminuir a inflamação, diminuir a resistência insulínica. Resistência insulínica é quando a gente está comendo muitos famosos carboidratos simples, os carboidratos processados, pão, macarrão, doce, o queijo, os biscoitos. Então é tudo aquilo que, quando consumido, vai virar açúcar imediatamente no sangue. Aí você vai aumentar o seu nível de insulina, que a insulina é o hormônio que mais faz engordar. Então é legal que uma orientação básica é que à noite a gente evite os carboidratos processados, nada à noite no jantar de pão, de macarrão, mesmo o arroz, O ideal é não tê-los para diminuir essa resistência insulínica. Então, aumento da resistência insulínica, aumento da inflamação leva à demência? Sim, a sua diminuição é com o tratamento. Depois nós vamos ver item a item. Aumentar a nossa quantidade de nutrientes. Aqui entra também a nossa suplementação. Muitas vezes, por mais saudável que seja a minha comida, eu preciso suplementar uma metilcobalamina, um metilfolato, uma piridoxina, quer dizer, uma vitamina B12, uma B9, uma B6. Então essas vitaminas, na sua melhor forma do corpo utilizar,
ela muitas vezes precisa ser suplementada. O complexo B, ele é um complexo que faz mielina, que encarpa os neurônios. Então, nós precisamos disso. E lembrar sempre que o valor de referência, normalmente que os laboratórios acabam dando, é de 199 a 999, quer dizer, é um valor de referência muito grande. O que é legal nisso, Kátia? É sempre ficar acima de 700, no limite superior, tá? E vitamina B12 é uma vitamina que ela não não existe toxicidade para ela em nível de estar no limite acima do superior, ok? Diminuir as toxinas, né? Nós estamos tendo muito contato com metais, com corantes. Um grande problema das tatuagens entra aqui como toxina. As tatuagens ou né? Sei lá o que vocês desejam fazer com piercing. Sempre lembrar que a pele é um órgão absortivo, ela absorve, ela é um cérebro fora do cérebro. Então, se você tem um pigmento, todo pigmento, seja o meu batom, ele é feito de metal. Eu estou absorvendo uma certa quantidade de metal passando o batom, mas eu tenho que também ter um sistema de quelação, de limpeza desse metal, para que eu possa entrar em equilíbrio. Sou a favor de tatuagem? Não sou, porque eu sei que isso vai ocasionar a longo prazo, a curto, mas principalmente a longo prazo, problemas em termos da parte hormonal e também em termos de cognição, porque os metais, eles deformam os nossos receptores e é um tema à parte, gente. Mas se você já tem uma tatuagem, tem várias, como a Maureen, o que a gente vai fazer? Nós vamos tomar um coentro, um própolis, nós vamos fazer uma detoxificação de metais. Quer dizer, é importante saber que eu já fiz, já errei, eu já tenho. Não é nem um erro, mas eu já tenho. Ok? Como é que a gente faz para se aliviar disso? Isso que é importante. Não importa que a gente tenha errado. Importa que a partir do momento que você saiba, você tente se melhorar. E restauração da sináptica. Quer dizer, aqui a gente entra a nível de melhorar mesmo as áreas cerebrais. Aqui entra atividade física, entra suplementação com algumas substâncias bem específicas para nível de cérebro. É bacana, gente. Tecnologia, novidade, inovação existe para a gente se melhorar, se potencializar como uma gasolina aditivada. Se a gente pode, nós vamos fazer. Inflamação. Quando nós nos referimos a diminuir o processo inflamatório, pensando numa qualidade de cérebro melhor, nós vamos falar uma dosagem sanguínea da homocisteína. A homocisteína é o nosso marcador a nível de mitocôndrias. Como é que nossas mitocôndrias, no geral, estão funcionando? A mitocôndria é a usina geradora de energia. Então, olha o seu valor de referência da homocisteína, que ela vai de 1 até 13, 14. O ideal é que você mantenha ela menor que 7. Esse é o objetivo, tá bom? Então, o que nós fazemos a nível, principalmente de olhar para a inflamação a nível de fígado, tem a ver com esse chamado homocisteína, tá bom? O fígado, o não álcool, o não plástico, o que limpa muito o fígado é verduras verdes, amargas, e a água também é um excelente limpador. Nós vamos diminuir esse processo inflamatório acrescentando um complexo de vitaminas do complexo B. Eu uso normalmente uma vitamina B6. Essa forma piridoxal é a forma da vitamina C, chamada piridoxina, mas seria a forma que o corpo utiliza. Então, se você vai utilizar a vitamina B6 na forma de piridoxina, que o corpo não utiliza, a gente usaria, por exemplo, até 300 a 500 miligramas por dia. Se eu vou usar um piridoxol, eu usando 50 miligramas, eu já tenho essa forma muito melhor, muito menor quantidade. Por quê? Porque essa é a forma que o corpo já vai utilizar. Então, é muito interessante isso. Às vezes elas parecem iguais, mas elas são semelhantes. O que você coloca na boca, por exemplo, se você comer o beta-caroteno, a cenoura, o mamão, a abóbora,
você está ingerindo o beta-caroteno. Só que o corpo, a célula, ela não utiliza o beta-caroteno. Dentro do seu organismo, ela vai ter que ter uma enzima que converta esse beta-caroteno em vitamina A. Se você for das 30%, de 30% a 35% das pessoas que não têm essa enzima, que não conseguem converter o beta-caroteno em vitamina A, então essa cenoura, essa abóbora, esse pigmento amarelo vai te fazer mal. E a gente não percebe que isso está nos fazendo mal. Eu recebi, e é interessante até contar isso para vocês, eu recebi uma criança com 10 meses, onde ela foi em 4, 5 dermato, e ela apresentava umas lesões onde os 4 dermatos diziam que aquilo era molusco contagioso. E ela trouxe para mim, porque é uma paciente minha que eu cuido há muito tempo, e olhando aquelas lesões, eu falei, não, isso não é molusco contagioso, né? Parecia até uns chantelasmas nas peles, que o chantelasma é aquela placa de gordura tipo colesterol que acaba dando nas áreas dos olhos. Mas tudo bem, estava no corpo inteiro. E uma criança de 10 meses, super saudável, não come leite, não come glúten, muito saudável, com o fígado também distendido. Gente, simplesmente foi isso. E a criança amarela. Se você ingere muitas substâncias amarelas e começa a ficar com a mão amarela, pele amarela, até o conjuntivo, o branquinho do olho amarelo, isso é um sinal de que você tem deficiência nessa enzima de conversão, chamado polimorfismo genético para conversão de beta-caroteno em vitamina A. Se isso acontece, o que estava acontecendo com a criança? Ela estava ficando com o fígado aumentado, o cocô dela saía ruim, a palminha da mão, a planta do pé descamando. Quer dizer, palma de mão, planta de pé descamando é intoxicação hepática. Então, é olhando um todo para você, sem um exame na mão, né, genético ali, para descobrir que essa criança tem alguma coisa de inapropriado. Ela não é doente, ela só não tem essa enzima. E a partir do momento que a mãe começou a evitar esses alimentos, o cocô começou a sair num formato bonito, a criança começou a sair o amarelo dela. Olha que louco, né? Então, as lesões de pele, novamente eu afirmo para vocês, tudo que aparece na pele, unha e cabelo, ela é um chamativo para que a gente entenda antes que os outros órgãos adoeçam, tá bom? Então, tem o polimorfismo genético para a conversão da piridoxina em piridoxal. Se eu corro esse risco e se eu sei manipular, é preferível usar a forma absorvível. A mesma coisa para a vitamina B9. O ácido fólico não é utilizado pelas células, é preciso a conversão em metilfolato. Se você tiver um polimorfismo, uma deficiência nessa conversão de ácido fólico em metilfolato, você também vai ser prejudicado pelo uso. Então, se nós podemos, se a gente tem tecnologia para isso, vale a pena o investimento. É pequeno, gente, mas é um investimento nesse tipo de forma, porque aqui você tem a real certeza de que isso vai ser consumido e utilizado. Metilfolato, normalmente, eu utilizo 5 mg. E a metilcobalamina, é a forma que existe, mas que o corpo não utiliza. Metilcobalamina, que o corpo utiliza, 2 mg. Então, essa é uma fórmula interessante, boa, para a gente otimizar e melhorar a nutrição do nosso cérebro. A curcumina, 200 mg, junto com a piperina de 5 mg, a piperina está aqui só para otimizar, para fazer com que a curcumina seja melhor absorvida. Ela diminui esse processo também inflamatório. Tá? No geral, quando você tem qualquer processo inflamatório, seja a nível de intestino, de fígado, o que seja, a curcumina sempre será bem-vinda. Por isso que é um tempero salutar, né? Um tempero que você pode e deve abusar no seu dia a dia. Mas tem gente que não gosta. Eu não gosto de curcumina, então o que eu faço? Eu mando manipular e tomo minhas cápsulas de curcumina. Tá bom? Resistência insulínica. Gente, como diminuir essa famosa resistência insulínica? Só lembrando para vocês que a insulina, ela é um hormônio, nós precisamos dela, graças a Deus. Toda vez que nós comemos um alimento, esse alimento vai ter 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 etapas até ela virar
açúcar no sangue, ou ela pode chegar com açúcar já no sangue. O que vai acontecer? É como se a gente jogasse, por exemplo, 10 torrões de açúcar na corrente sanguínea. Aí a insulina, o que seria a insulina? A insulina seria como se fosse uma carriola, lembra aquela carrinho de pedreiro? Essa carriola vem, pega esses torrões, esses 10 torrões de açúcar, leva para o fígado, apresenta para o fígado, aonde ele vai fazer uma reserva energética. Isso seria uma função da insulina bastante simples de definir. O que acontece quando a gente acaba levando a uma resistência insulínica? Quer dizer, é como se a gente estivesse a mesma carriola, só que ao invés de 10 torrões de açúcar, nós estaríamos jogando o quê? 100 torrões de açúcar. Então, a carriola, ela fala, meu Deus, eu tenho que trabalhar muito mais para levar um pouquinho mais, um pouquinho mais. Chega uma hora que essa insulina, ela começa, né? Pneu furou, ela fica capenga. Então, o que acontece? Ela vem, ela tá recebendo 100 torrões de açúcar, só que ela tá tão danificada que ela não consegue nem pegar mais os 10, muito menos os 100. Então, o que vai acontecer? Vai sobrar também açúcar na corrente sanguínea, e esse açúcar vai, como se vocês pensassem que é como se a gente colocasse um pires com mel, com açúcar no meio do corredor, as formigas vão ali e vão se alimentar daquilo. Quer dizer, açúcar na corrente sanguínea é bicho, é inflamação, é infecção. Então, é por isso que a gente não deve levar a uma exaustão da insulina, não oferecer tantos produtos que façam com que o corpo se sobrecarregue e nós tenhamos essa resistência insulínica, essa falta de habilidade da dona insulina em pegar os açúcares que estão em excesso e levar a nível de fígado. Isso acaba desenvolvendo a obesidade e todos os outros, né, as consequências do estar engordando. Vocês vão pesquisar em outros canais do YouTube, porque eu não sou a especialista em dieta cetogênica. No máximo, eu não gosto muito de dieta, porque eu já oriento o tirar as duas coisas ruins, que é tirar leite, glúten e o álcool, que para mim são as coisas mais, que estimulam mais a resistência insulínica. Mas de uma maneira básica, eu gosto da dieta cetogênica nessa proporção. Se a gente fosse pensar, 70% de proteína, uma proteína animal, nesse caso eu estou falando de proteína animal, 20% de gorduras, as gorduras boas, abacate, nozes, coco, até um pernil também, o porco, e 10% de carboidrato. Aqui entra até as verduras, os legumes, as frutas. Então, a dieta cetogênica não é uma dieta que é para ser feita para o resto da vida, mas ela é muito interessante para quando você tem distúrbios a nível mental, cerebral. Essa é uma dieta que ajuda muitíssimo, tá? Então tem proporções diferentes, mas isso aqui é uma versão light que dá pra gente estar praticando de uma maneira básica. Diminuir o estresse. O diminuir o estresse, gente, precisamos de um vídeo só para isso, né? Porque cada um tem uma maneira de enxergar o seu estresse. Nós podemos pensar que estresse é tudo aquilo que te tira de um ritmo normal, é tudo aquilo que te tira do prazer. Trabalhar é um prazer, sem dúvida nenhuma. Se você focar sempre no seu lado positivo e no seu fazer o melhor daquilo. Não esquecer que mesmo que você esteja trabalhando em casa, sentadinho, você saia de hora em hora da sua cadeira, beba um copo d'água, faça um xixi, pisque um pouco e volte para o que você está fazendo. Quer dizer, esfriar o cérebro, piscar um pouquinho, lubrificar a conjuntiva, tudo isso são atos importantes. Ter o seu momento, tudo tem o seu momento, ter o seu momento de lazer, o seu momento de fazer exercício, o seu momento de brincar, tudo tem. Então a vida, ela é muito boa, mas para aqueles que sabem chegar ao lado bom disso. Então mexer com o estresse é mexer com aquilo que você está fazendo, mas da maneira que você está fazendo é que podia ser melhor. Se você não gosta daquilo que você faz e não encontra um motivo para continuar nele, mude dele. Isso são coisas a se pensar. O sono, nós já discutimos bastante, que existe metodologia tanto para o estresse quanto para o sono. Nós temos técnicas de meditação cientificada, gente, cientificada. Richard Davidson é um cientista, um neurocientista
e geneticista que define isso, que ele conseguiu comprovar que a meditação, ela é cientificamente algo que modifica o seu DNA. Então, ele é um método de tratamento. Tem vários tipos de meditação, guiadas ou não guiadas, mas a gente precisa começar. E para isso, é vencer a preguiça. Nutrientes. Onde nós entramos com a parte de nutrientes para melhorar a nossa cognição, nossa mente. De uma maneira, é claro, gente, vamos frisar aqui, eu não estou esgotando nada, eu estou resumindo e colocando alguma coisa que dá para ser utilizada, que eu utilizo na minha prática clínica, né? Porque de uma forma geral eu utilizo para mim. Experimento tudo em mim, vejo se isso é palatável, se dá para tomar, se eu tenho um resultado, um efeito comigo, se eu sinto isso. Então é aquela coisa, né? Tudo que eu compraria eu venderia, mas para isso eu preciso experimentar. A coenzima Q10, e vocês vão encontrar estudos sobre cada uma dessas substâncias aqui, tá? Mais sucinto, mais esmiuçada do que eu estou falando. A coenzima Q10 é uma substância, uma coenzima, como o nome diz, que ele aumenta a energia, aumenta o ATP. O ATP é a moeda energética da célula, que é a mitocôndria, que o ciclo de Krebs produz. Então nós precisamos dessa energia, tá? Normalmente eu coloco 100 miligramas de coenzima Q10. ALA é o ácido alfa-lipoico. Ácido alfa-lipoico, ele é um antioxidante, ele é um varredor, ele faz a dança dos elétrons, né? Ele é quando você não sabe da onde vem os radicais livres e o que está acontecendo, pensa num faxineiro, num varredor. É alfa-lipoico. Então, em todo o processo inflamatório, intoxicante, em tudo que acontece, primeiro é como se você jogasse água numa casa, numa cozinha suja. Jogue água, jogue um alfa-lipoico, ele limpa tudo e depois a gente vai acrescentando outras coisas. Então o alfa-lipoico é bastante interessante, tá? Gosto dele, 300 miligramas. O alfa-lipoico, ele pode atacar um pouquinho os estômagos mais sensíveis. Por isso que nessa formulação a gente sempre coloca cápsula gastroresistente. Cápsula gastroresistente é uma cápsula um pouquinho mais fortalecida, onde quando você for tomar, isso não estoura no seu estômago, estoura assim no intestino. Então esse é o objetivo, porque se não for gastroresistente, ela vai estourar no estômago e vai dar uma azia, uma queimação a nível de estômago. Ele já é praticante disso, para algumas pessoas mais, eu sou uma pessoa sensível, tá? Mas então sempre fazer com cápsula gastroresistente. Acetil L-carnitina, a forma acetil é a forma que o corpo já utiliza. Se fosse só L-carnitina, a gente poderia ter problemas, ela não entraria no cérebro. Acetil entra. O que ela faz? Ela faz acetilcolina, né? Ela faz um neurotransmissor que faz com que a gente aumente, né, e melhore as conexões dos sentimentos e a movimentação. Por isso que à medida que a gente vai fazendo um pouco acetilcolina, nós não vamos achando que é normal ficar lento, leso e parado. Não é. Pirroliquinona é a última vitamina descoberta no mercado, né, hoje. E ela faz o quê? Ela aumenta o número de mitocôndrias. Isso faz fazer nascer mitocôndrias novas. Não sei se a gente pode dizer isso, mas seria mais ou menos isso. Dá uma quentura, onde a gente mais precisa de novas células, usina geradora de energia, seria a nível de cérebro. Então a PQQ, ela é bacana, 10 miligramas. É uma fórmula bastante rica e bastante utilizada de uma forma geral, uma dose por dia. Eu gosto sempre após uma refeição, com o estômago cheio, para não dar pelo efeito irritativo do alfa-lipoico a nível de estômago, tá bom? Lembrando sempre que a gente pode acrescentar também como nutriente o ômega 3. Ômega 3 é o famoso óleo de peixe, né? Tem que ver se é um peixe de verdade. Quando a gente pensa em cérebro, nós temos dois tipos de óleo, né? O DHA
e o EPA. São siglas, gente. Quando a gente fala em cérebro, nós estamos falando em maior porcentagem de DHA, de 900 a 1500. Então, existem hoje diversas marcas de ômega, e um ômega bom é aquele ômega que você pega uma cápsula, coloca no seu freezer, deixa por 5 horas, depois de 5 horas você pega uma agulha e tenta perfurar. Se você perfurar e ele soltar um óleo, esse é um verdadeiro fish, é um verdadeiro óleo ômega 3, né? Porque eles são retirados da foca, dos peixinhos que ficam lá embaixo, que comem os peixes que estão lá embaixo do gelo, e eles não se congelam graças a uma riquíssima quantidade de ômega 3. Então esse é um teste bom para a gente saber se o ômega 3 que você está comprando, ele é realmente um ômega 3 ou é somente um óleo, tá bom? Toxinas e infecção dentária, tá? O que são as toxinas? Toda vez que o corpo ele é submetido cronicamente a longo prazo à presença de substâncias estranhas, também como metal, como fungo, como bactérias, o que acaba acontecendo? Esse a longo prazo começa a desenvolver, o sistema imunológico ele começa a olhar diferente para isso e começa a produzir anticorpos. Toxinas e infecção dentária normalmente é a origem das doenças ditas autoimunes. Então, sempre que nós formos pensar em doença autoimune, nós estamos pensando na presença de muitos desses itens ou de algum deles, tá? Por isso que é importante a gente perceber aonde o local onde nós estamos habitando, ou o local que nós temos, qual a qualidade de dente que nós temos na boca, né? Isso define quais as doenças que nós vamos ter. Quer dizer que a boca, ela interfere no cérebro? Gente, isso é incrível, mas existe a dualidade, nós vivemos uma dualidade e essa é a beleza da vida, né? O dia e a noite, o yin e o yang. E os nossos órgãos, eles também são duais, eles também se equilibram. Por exemplo, o vazio da bexiga, ele se equilibra com o denso dos rins. O vazio da vesícula biliar, ele se equilibra com o denso do fígado. O vazio da boca, da orofaringe, se equilibra com o cérebro. Por isso que muitas vezes nós começamos a adoecer o cérebro por causa dos nossos dentes, por infecção crônica. A infecção aguda, o corpo ele está tranquilo, ele sabe lidar com as infecções agudas, um corte, uma cirurgia, um tropeção, uma ferpa, ok. Mas cronicamente, isso a longo tempo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, isso tem a ver com dente. Então, os dentes são regiões, para mim, é uma parte extremamente importante, né? Toda vez que você passar um fio dental e isso sangra, isso não é correto. Ter um mau hálito, ter amálgama, né? Antigamente se usava como obturação, né? Como restauração, o mercúrio. Isso são coisas que nós temos diversos artigos a respeito, mas independente dos amálgamas, que aqui entra também o mercúrio, mas nós temos outros metais tóxicos junto, só que a maioria de nós carrega no dente o famoso restaurador de mercúrio, porque é fácil de moldar e qualquer dentista resolve a boca de qualquer pessoa com um metal simples e barato, mas extremamente danoso à saúde. Então, se existe uma opção de agora em diante de não usar, ok? Mas independente da restauração, sempre olhar para um canal maltratado, um dente que dói, uma radiografia panorâmica, ela sempre faz parte de uma avaliação médica, tá bom? O mofo, aqui a gente está falando de mofo de parede. Uma curiosidade, nós respiramos diariamente a cerca de 11 mil litros por dia. Se você estiver dormindo no local, trabalhando no local que tem mofo, que tem fungo, você está respirando isso também. Imagina se a gente colocar aqui como cigarro. Né? Então, por que nós temos tanta raiva da divindade por nascer com 2 pulmões tão bons e saudáveis e a gente quer lesionar? Não só eles, né? Mas porque se a gente ficar com esse mofo, esse cigarro nos alterando, isso vai lesar o nosso
cérebro. Então, tudo que nós fizermos contra nós vamos conseguir. Mas quer dizer que um mofinho de uma infiltração, de uma coisa, tem que consertar, gente. Ou mude de lugar. Mude de lugar. Se é um local que não tem como tratar esse mofo, saia daí, porque senão você vai adoecer. Os metais tóxicos, alumínio, chumbo, cloro, flúor. Aqui eu citei anteriormente as tatuagens. As tatuagens, elas possuem mercúrio, a cor vermelha, elas possuem chumbo, elas possuem um monte de metais. A maquiagem definitiva também tem isso, gente. Um pouco o corpo aguenta, muita quantidade o corpo vai sofrer, porque a presença dessa substância, desse organismo estranho dentro da célula, ela se adere, se junta com uma proteína, isso forma um negócio chamado apiteno, que é chamado antígeno, é uma substância estranha para o corpo. Porque eu falo, meu Deus, o que significa isso? Uma proteína junto com um metal forma um negócio chamado apiteno, e esse apiteno, esse antígeno, essa substância estranha vai danificar o nosso cérebro também e vai ser um dos causadores o principal causador das chamadas doenças autoimunes, tireoidite Hashimoto, lúpus, esclerose lateral amiotrófica e assim vai. Poluição eletromagnética, tá? Poluição eletromagnética é isso, essa vida aqui, né? Wi-Fi. Então, quando for dormir, desligar o Wi-Fi de vocês, tirar a televisão da tomada, evitar morar em prédios ou trabalhar em prédios onde o prédio é o local onde se localizam as antenas. Normalmente, onde você trabalha ou você mora e o topo do prédio é doado para colocar as antenas, esse é um lugar onde os habitantes vão adoecer muito, e muitos com tumores que aparecem depois dessa instalação. Reveja isso com o seu síndico, se vale a pena. Toxinas dentro da cabeça, as nossas crenças, tudo aquilo que você acredita, o seu sistema imune, ele olha para as suas crenças. Se você acreditar que você sofre, que você tem dor, que você é um pobre coitado, o seu sistema imunológico vai acreditar nisso e ele também vai ser um pobre coitado. Por isso que se nós temos crenças negativas, nós precisamos mudar. E é por isso, porque tudo que acontece é ciência, gente. Tudo que acontece a nível de mente, naquilo que você acredita, você altera o seu sistema imunológico, você altera os receptores de neuropeptídeos no sistema imunológico, que é o mais rico, e a pele também é o segundo órgão mais rico em receptores desses famosos neuropeptídeos. Quer dizer, se eu me considero uma pessoa feliz e abençoada, o meu sistema imunológico vai se considerar também. Se eu me considero uma pessoa azarada, triste e, não deu certo na vida, o meu sistema imunológico também vai ter. Isso é comprovação científica. Nós só não sabíamos. Agora que a gente sabe, vale a pena mudar a sua crença, a maneira como você vive. Estar vivo já é um milagre. Acordar de manhã, respirar é um milagre. E nós não percebemos isso. Ainda colocamos um cigarro na boca e não percebemos que conseguimos enxergar e respiramos 11 litros, de oxigênio por dia. Viver é uma aventura onde somente os corajosos são chamados a viver na sua plenitude. O último, restauração sináptica. O último dos itens que nós abordamos significa, parece algo com banco, mas não é. Aumentar o BNDF é um fator neurotrófico, é uma substância que faz a plasticidade. Antigamente achava-se que a partir do momento que uma área era lesionada, não tinha mais volta. Hoje não. Hoje nós conhecemos os fatores de BNDF, os fatores neurotróficos, que faz com que uma região tenha, não funciona ali, mas ele vai ter uma plasticidade, vai conseguir se movimentar para ativar uma nova região de memória, uma nova região de aprendizado. Então, nem tudo está perdido, tá bom? Não é que aquela região morreu, ok. Nós vamos usar e estimular o outro. E pasmem vocês, mesmo que a gente não goste, eu confesso, sempre falo isso para vocês, eu não gosto de exercício físico, mas eu gosto do resultado. Então, de qualquer forma, gostando ou não gostando, nós temos que fazer. Mas se descobriu que a melhor forma de aumentar
o fator neurotrófico, aumentar o BNDF, que faz aumentar a área do hipocampo, que faz aumentar a área do aprendizado e da memória, tá? É fazer uma atividade física aeróbica. Por 12 a 15 minutos, nós precisamos fazer um exercício que, sabe, parece que o coração vai sair pela boca, que estraga o nosso cabelo, que a gente sua e transpira pelo couro cabeludo. Então, ou você faz subir escada, descer não, descer pelo elevador, tá? Porque estraga os nossos joelhos. Subir escada é bacana. Fazer remo, hoje é uma atividade bastante aeróbica e bastante interessante. Ou fazer um andar nesse esquema, até completar os 15 minutos. 2 minutos você anda rápido sem correr e 1 minuto em seguida trotando, correndo. Volta para 2 minutos andando rápido sem correr, 1 minuto correndo. Isso fazendo 15 minutos. Quer dizer, nós não precisamos ficar o dia inteiro na academia. Nós precisamos fazer 15 minutos de exercício aeróbico, onde aumenta o aporte de oxigênio para aumentar o BNDF. Gente, isso é juventude. Uma outra coisa bastante interessante que passo a vocês e tenho praticado, e nós sabemos que isso existe, mas muitas vezes, a maior parte das vezes, nós não sabemos para que servem as poesias, né? Poesia, o cérebro, nós temos 2 hemisférios. Uma área do cérebro, um hemisfério do cérebro é responsável pela linguagem, pela fala, e o outro é responsável pela musicalidade, pela música, né? Então, quando você está falando, lendo um texto, você não sabe para qual hemisfério você está utilizando. Quando você fala uma poesia, quando você declama uma poesia, essa poesia, o cérebro não entende se isso é uma linguagem ou se isso tem musicalidade. Então, declamar poemas em voz alta faz com que o cérebro crie novas áreas para decodificar o que você está fazendo. Quer dizer, então, que declamar poemas é uma forma de aumentar, de fazer uma restauração sináptica? Sem dúvida. Como uma curiosidade para vocês, todos já devem ter ouvido falar de Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, nosso famoso Chico Xavier. Ele tem mais de 400 livros psicografados por ele, né? Ele médium, psicografa vários livros de vários autores. E o primeiro livro de Chico Xavier era uma obra poética de mais de 600 folhas, chamado Parnaso de Além-Túmulo. Poesias de diversos autores, e foi o primeiro livro psicografado de Chico, onde se demonstrou que alguma coisa realmente do além estava vindo, porque um menino, né, uma pessoa que não tinha uma cultura de faculdade, não tinha onde aprender aquilo, decifra, coloca em versos vários e vários poemas de autores diversos. E de toda a produção literária de Chico Xavier, psicografada, mais de 80% é em relação a poesias. Então, muitas vezes, isso é falado na doutrina espírita, não se entendia o porquê que um médium da categoria de Chico Xavier gastou tanto tempo dele fazendo poesias. Para que poesias? Se ele escreve livros como O Nosso Lar, A Vida no Mundo Maior, livros diversos e lindos, mas 80% de poesias. Hoje nós sabemos, Chico Xavier, né, como a divindade, ele já sabia que nós íamos passar por um momento na nossa história onde a mente era o pior fator. Uma mente lesada, com um corpo bom, ela vai se levando, ela vai se arrastando, ela vai morrendo sem estar morto. E nós podemos, através de declamar poemas, e poemas de preferência ricos, né? É o autor que você deseje, mas comece fazendo errado, comece praticando, e você vai ver que a partir do momento que você declama em voz alta, você escutando a sua voz, você vai construir novas áreas cerebrais. Então, nada na vida é feito ao acaso. Poesia existe, não é simplesmente para uma literatura de vestibular. Poesia existe para a gente criar novas áreas cerebrais.
Tá vendo como é lindo a medicina, ou como é lindo viver? Literatura e medicina e doutrina espírita com Chico Xavier, tudo tem a ver.